E chegou a hora do momento de fé e esperança através da live do missionário R.R. Soares. O ensinamento de hoje é de que possuímos as portas do inimigo para que ele saia e nunca mais volte. A palavra de orientação para o caminho da nossa vida está no capítulo 22 de Gênesis. Você sabe que um dia Deus pôs Abraão à prova. E quando eu falo dessa prova, não vou falar dela, mas vou falar depois da prova, mas tem que dar um toquezinho. Eu explico que nunca houve um caso igual, não vai haver. Quando Deus pediu que ele sacrificasse o filho dele, o único Isaque. Que Deus queria mostrar que ele, o pai, sacrificaria o dele. E o Abraão aceitou, só não fez que Deus segurou. Mas se alguma voz lhe falar para fazer coisa idêntica, é o demônio. Deus nunca pediu, não pede e não temos nada a ver com isso. Está lá no Gênesis capítulo 22 que começa essa descrição, que eles saíram, levaram, andaram muito e chegaram ali perto de Jerusalém. Ali tinha um monte, o Moriá, onde o Senhor providenciou o verdadeiro sacrifício, que era um carneiro, um cordeiro, né? Carneiro é o cordeiro já há mais de um ano de idade. E aí Jesus foi sacrificado depois, mas foi uma prova que ele passou e o homem era firme. Hoje Deus dá outras provas para a gente, não dá igual a essa. Mas aí o que ocorreu? Na hora que passou na prova, o Senhor Deus ficou tão feliz que disse para ele o seguinte, ele fala no versículo 16, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, Gênesis 22, 16, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único, que não precisou fazer a coisa. Agora, o que Deus jurou? Que deveras te abençoarei. Toda pessoa que passa por uma prova, porque Deus é um mestre, ele vai dando as lições, depois a pessoa tem que passar pela prova. Ela tem que provar que aprendeu a lição, que não é nada de sofrimento, nada coisa errada, mas é aquilo que vem e você resiste e toma posse. Que deveras te abençoarei, de verdade vou te abençoar, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. E tem mais ainda. Então, de uma maneira muito grande, que era quase impossível, ele iria multiplicar a semente dele. A semente dele é Jesus, quer dizer, a semente que viria, né, do homem, que é Jesus. Mas também os filhos dele pela carne. Seriam como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Agora veja o que Deus falou. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Nós somos a semente de Abraão pela fé. E segundo, Jesus é a semente, nós somos dele, somos a semente. Ele é a cabeça desse corpo do qual nós somos parte. Segundo aqui a palavra de Deus, a semente de Abraão possuiria as portas dos seus inimigos. Eu pergunto a você, se eu possuir a porta da sua casa, você só entra ou sai se eu deixar. Está entendendo agora? Nós possuímos a semente, que é Jesus, e atrás dele, nós possuímos as portas da casa do diabo. Se nós falamos, você não vai operar mais, não vai. Você vai ser agora, vai. Nós somos senhores sobre esse mal, desde que estejamos ligados em Deus, se tratando das coisas de Deus. E agora, a orientação do missionário R.R. Soares aos fiéis. A pergunta é da Cauane Ramos. Ela gostaria de saber se, quando pedimos paciência para Deus, se Ele vai nos colocar em circunstâncias que nos exijam paciência. Não, o Senhor Deus é sábio, né? Às vezes a gente pede até aquilo que não precisamos, ele faz de conta que não ouviu, porque ele não vai jogar a bênção fora, né? Mas quando nós estamos precisando e pedimos, ele dá. E dá de uma maneira que nós nem precisamos pensar. Porque se o homem, às vezes, querendo, ele faz coisa boa, imagine Deus que não faz coisa ruim, querendo abençoar, ele abençoa mesmo. O Juliano Francisco de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, ele pergunta por que a glutonaria é pecado. Porque Deus disse que é pecado. Então, o primeiro ponto é esse, Deus fala, está acabado. Agora, nós não temos condições de examinar o porquê que Deus falou isso. A pessoa, às vezes, não entende. Ela começa a comer demais, ela estoura o corpo dela. Por isso que, às vezes, fica muito obesa. Ela estoura os limites dela também. Quer dizer, aí começa a sofrer disso, sofrer daquilo. Ah, meu problema é hormônio, mas o que provocou essa queda de hormônio? Não, eu sou assim. Não é. Se você tivesse comido regrado, comido aquilo que é bom, você não estaria com esse problema.
E pode a pessoa reverter? Pode, tanto pela fé e também com a ajuda médica. A Márcia Padilha, de Minas Gerais, e ela pergunta: o que fazer quando estou fraca na fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está fraca que você tem escutado, mas não tem ouvido. Qual é a diferença? Você escuta e não dá atenção, você não ouviu. E a Bíblia diz que vem pelo ouvir. É você aplicar aquilo que você aprendeu. Aí a sua fé cresce, ela surge. E para crescer é a mesma coisa. Está fraca significa que você é igual aquela moça que não quer engordar e quase não come. Quando come, dá põe o dedo na garganta e põe para fora para poder não engordar. Está fazendo mal com ela. Tem uns aí que são pele e osso e coitado dessas pessoas. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus para Deus dar tutano para a gente, dar força e nós vamos ficar com fé.